Muito bom dia. O Orçamento de Estado que foi ontem entregue na Assembleia da República e apresentado, apresenta, do nosso ponto de vista, uma estratégia errada e revela falta de visão e falta de ambição para o futuro do nosso país. Destacamos que em 3 anos de orçamentos deste Governo, 2 são de desaceleração da economia, mas temos também alguns sinais que nos preocupam. Temos um aumento do peso do Estado na economia, visível no orçamento para 2018. Vê-se isto de acordo com os dados do próprio Governo. Temos um aumento da despesa estrutural e um aumento da receita estrutural, o que significa que o Estado pesará mais na economia nacional e, portanto, terá menos recursos libertos para o setor privado e produtivo, para a criação de riqueza para o futuro e para a capacidade de criação de emprego. O Governo prevê também que haja um aumento da carga fiscal este ano, marginal, mas que vai ao contrário, ao arrepio daquilo que estava na proposta de orçamento para 2017, o que mais uma vez evidencia as diferenças sempre notórias entre aquilo que é o orçamento e aquilo que é depois a sua execução. E isto decorre essencialmente de um aumento de impostos indiretos. Os impostos indiretos têm tido um crescimento que é muito superior àquele que é justificado pelo crescimento económico, o que significa que há de facto um aumento da carga fiscal para os portugueses, optando por um tipo de impostos que são menos visíveis ou menos perceptíveis pela generalidade dos cidadãos, mas são também muito mais injustos, porque incidem de igual forma sobre pessoas que têm mais rendimento ou menos rendimento. Vemos mais uma vez um orçamento, e já é o terceiro, onde não há reformas estruturais para resolver os desequilíbrios da economia portuguesa e preparar adequadamente o futuro. Já percebemos que não será com este Governo, seguramente, que haverá uma abordagem de reforma estrutural ambiciosa. Temos uma promessa de aceleração do investimento público para 2018, mas em 2017 já há um reconhecimento de que ficará abaixo daquilo que tinha sido prometido. Mesmo aquilo que está no Orçamento de Estado para 2018 revela uma variação apenas marginal, um aumento apenas marginal relativamente ao que foi o nível de investimento público em 2015 e, portanto, continua aqui a haver sinais de uma falta de investimento naquilo que é a qualidade dos serviços públicos que são prestados aos cidadãos, decorrente, naturalmente, de ter sido o investimento público uma das grandes variáveis de ajustamento para alcançar as metas orçamentais. Esta falta de reformas, a falta de ambição e de visão para o futuro, vem também associada a um clima que é de instabilidade fiscal. Nós ouvimos falar de medidas que depois não apareceram no orçamento, que eventualmente aparecerão, mas atendendo a que o orçamento tem um papel muito importante na formação de expectativas dos agentes económicos, todas as discussões em torno de aumentos de impostos, nomeadamente sobre as empresas, têm um efeito negativo necessariamente sobre as intenções de investimento. Portugal continua a precisar muito do investimento, que vai desacelerar no próximo ano face àquilo que é a expectativa de concretização deste ano, e nós competimos hoje, claramente, com uma série de outros países na captação de investimento. Não estou a falar apenas de investimento estrangeiro, mas também de empresas portuguesas que podem optar por investir no país ou investir em outros locais. E com uma constante ameaça de haver aumentos de impostos sobre as empresas, quer se venha a materializar ou não, o dano provavelmente já está feito por via das expectativas, porque mesmo que não acontecesse de imediato, ou que não aconteça de imediato, fica sempre a pairar a possibilidade de vir a acontecer num futuro próximo, e quem toma decisões de investimento, falo para períodos naturalmente mais longos. Um outro aspecto importante do orçamento é que não se encontra qualquer incentivo à poupança, nem sequer qualquer sinal de preocupação claro relativamente a essa matéria. A poupança portuguesa tem continuado a descer já há alguns anos, a esta parte, nestes anos mais recentes, e sabemos todos que a poupança é um elemento importantíssimo para o investimento e também para a correção do excesso de endividamento generalizado na economia portuguesa. Não se descortina uma preocupação e não há qualquer medida de incentivo à poupança dos agentes económicos. Esta é, essencialmente, e mais uma vez, uma oportunidade perdida. Aquilo que um país pode fazer quando tem um ciclo económico, uma conjuntura económica favorável, é muito mais e, sobretudo, é muito menos penoso do que aquilo que se vê forçado a fazer quando as circunstâncias o impõem. Aproveitar momentos de crescimento económico para fazer as reformas que o país tanto precisa
seria a melhor garantia de que nós não teríamos de fazer reformas penosas no futuro quando as circunstâncias são menos favoráveis e quando de facto deixa de existir alternativas e os governos deixam de ter os graus de liberdade de escolha que o crescimento económico necessariamente permite. Em termos do ajustamento estrutural, verificamos que há uma explicação sobretudo pela redução dos juros, naturalmente que é positiva a redução do peso dos juros da dívida pública, mas não nos podemos esquecer que estamos numa conjuntura particularmente favorável nas políticas do Banco Central Europeu, mas que ela não poderá perpetuar-se no tempo e os sinais de crescimento económico, se alguma coisa indicam, é que ela deverá ser, ainda que lentamente, deverá retomar o seu nível normal. E, portanto, nós devíamos estar neste momento a aproveitar todas as oportunidades para preparar esse futuro, em vez de continuar a acrescentar riscos àquilo que pode ser uma evolução menos positiva para a frente. Queria perguntar, bom dia, Clássico Notícias, se a senhora não acha que também estava na hora de haver um alívio para as famílias depois dos anos de maior aperto, dos anos de austeridade, e tendo em conta até que o descongelamento de carreiras, o alívio no IRS e a atualização de pensões são valores que poderão ser pagos com os dividendos do Banco de Portugal, só essa fatia. E se o PSD também não fez um pouco isto em 2015, ainda com outros valores que o país não estava a acrescentar? Naturalmente que nós não somos contra a devolução de rendimentos nem o aumento de rendimentos, como referiu na sua pergunta e bem, nós próprios o fizemos e fizemos na medida das possibilidades que o país tinha na altura, que eram francamente menores do que aquelas que felizmente hoje tem. A questão não se trata de não fazer alívio no IRS, e eu recordo que o alívio de IRS que foi feito pela reforma que foi posta em prática em 2015, pelo governo anterior, ultrapassou os 400 milhões de euros e, portanto, o governo anterior fez, de facto, uma reforma do IRS que aliviou significativamente o esforço para as famílias nessa matéria. E, portanto, naturalmente que somos favoráveis à redução da carga fiscal, mas note que o próprio Governo reconhece que a carga fiscal em percentagem do produto não vai diminuir em 2017, mas vai aumentar. Não era o que estava esperado no orçamento, mas é aquilo que o Governo agora, em execução e atualizando as previsões, acaba por prever. Quanto ao aumento das pensões, recordo também que mesmo nos momentos mais difíceis do ajustamento, nós aumentámos sempre as pensões mínimas sociais e rurais por reconhecer que os mais pobres entre os mais pobres deveriam ter alguma recuperação ou pelo menos alguma manutenção do poder de compra, apesar das circunstâncias extraordinariamente difíceis. E, portanto, não faz qualquer sentido pretender dizer que o PSD é contra um alívio da carga fiscal ou que é contra o aumento de pensões ou muito menos do descongelamento das carreiras, que se forem ver aquilo que constava, quer do programa eleitoral, quer do programa do Governo, estava também prevista para esta legislatura e que é, aliás, uma necessidade imperiosa e de justiça para os funcionários públicos. E também dissemos, eu próprio disse várias vezes, quando falámos do faseamento da retirada das medidas temporárias, que tínhamos um calendário que era mais alargado, mas que se as condições económicas o permitissem, também o faríamos mais depressa. E, portanto, a nossa crítica não é essa. A nossa crítica tem a ver com o facto de nós não podermos apostar tudo naquilo que é, de facto, uma estratégia de consolidação, mas que é uma estratégia de consolidação do poder no presente, não é uma estratégia de consolidação da economia para o futuro. E essa é que é a nossa preocupação. É como é que o Governo, nas escolhas que faz, não faz escolhas que permitam garantir que no futuro continuaremos a ter condições de dar mais rendimentos às famílias, de reduzir a carga fiscal para as famílias, e vemos que não é isso que acontece nos impostos indiretos, mas também para as empresas, também para a nossa competitividade e para a atração de investimento, é importante diminuir os impostos para as empresas e, portanto, tem a ver com as escolhas que são feitas e não, de maneira alguma objeção de princípio quanto àquilo que seja o aumento dos rendimentos, que, aliás, mesmo essa afirmação é desmentida pela atuação do Governo anterior e pelo programa de Governo que levamos ao Parlamento. Nós estamos ainda numa fase de análise do orçamento, naturalmente, ele está na posse de todos nós há relativamente poucas horas, mas à partida o PSD irá adotar uma estratégia semelhante àquela que adotámos o ano passado, ou seja, fazer propostas nas matérias que nos parecem mais importantes. Não vamos entrar, julgo que até é a expressão que utilizámos o ano passado, no leilão orçamental do detalhe da medida, mas expressando através das nossas propostas aquilo que são as nossas preocupações de natureza mais
macro ou de natureza mais estrutural, que precisamente têm a ver com a redução de riscos para o futuro. Prepararemos essas propostas e a seu tempo serão apresentadas. Não vou agora detalhar quaisquer propostas que possamos vir a apresentar. Disse que o aumento da carga fiscal se verifica em 2018. Não, em 2017, peço desculpa, é o que está no relatório do Orçamento do Estado. Não, para Sim. 2018, para esclarecer isso. Não, o que eu pretendia salientar aqui é que entre aquilo que aparece no orçamento e aquilo que é depois a execução, temos uma diferença de sinal que não é irrelevante. Um orçamento diz que há redução da carga fiscal e a execução mostra que há aumento da carga fiscal. Aliás, a diferença abismal, muitas vezes, que acontece entre orçamento e execução, tem sido também uma marca. Aquilo que é o orçamento apresentado na Assembleia da República tem depois enormes diferenças face àquilo que é executado ao longo do ano. Tivemos o ano passado com o investimento público, temos outra vez este ano com o investimento público, que há uma revisão em baixa face àquilo que estava previsto no orçamento, mas mesmo assim há ali um pressuposto de aceleração neste segundo semestre, que é, digamos que, muitíssimo significativo e, portanto, vamos ver se confirma ou se, quando saírem os novos dados, ficaremos ainda abaixo. Portanto, entre aquilo que está no orçamento e depois aquilo que acontece, infelizmente, tem havido demasiadas diferenças. Gostava de fazer uma pergunta, sobretudo acerca da questão do IRS. O IRS vai ter uma redução de cerca de 400 milhões, 385, sendo que 230 vem por via da retenção na fonte e o resto só acontece em 2019. Portanto, o grosso vai sentir-se apenas a meses das eleições. O PSD não tem nada a dizer acerca desta questão. Neste momento, não é o ponto, naturalmente, para estar a comentar detalhes. A nós preocupa-nos muito que haja uma calendarização de medidas que faça com que os efeitos positivos sejam sentidos próximos das eleições. Nós já fizemos essa denúncia este ano relativamente às eleições autárquicas e ao aumento de pensões, porque nos parece que é uma forma muito pouco séria de conduzir a política económica, de conduzir a política orçamental e de, na prática, estar a criar ilusões nas pessoas, nos eleitores, que não são práticas dignas de um regime democrático que se quer transparente. Eu noto, ainda assim, relativamente ao IRS, que, de acordo com as previsões do próprio Governo, este alívio fiscal no IRS vai ficar ainda abaixo daquele que, contas feitas, e portanto já não estamos nesse caso a falar de previsões, mas sim de números confirmados, daquele que foi o alívio fiscal em sede de IRS na reforma que foi conduzida pelo Governo anterior. Queria só fazer mais uma pergunta, aproveitando a sua presença aqui, se equaciona concorrer à liderança do PSD e, se não for o caso, já sabe qual dos candidatos para a eleição. Nós hoje estamos a falar de orçamento, não vamos aqui falar de outra matéria, mas só para evitar especulações, não tenciono concorrer à liderança do PSD, mas em qualquer caso o tema de hoje é o orçamento e, portanto, se não houver mais nenhuma questão sobre orçamento, desejo a todos um bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigada.